Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor agora, então. Eu gostaria de ler o trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e também o versículo 19 e 20, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos amados, que palavra maravilhosa, né? Vemos aqui o Senhor Jesus se despedindo já dos seus discípulos. Ele estava para ascender ao Pai, já tinha feito a sua grande obra neste mundo, ensinado coisas tremendas, já tinha sido crucificado, os nossos pecados já estavam ali cravados naquela cruz, e Jesus estava ainda dando as suas últimas instruções aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e essas instruções, essas revelações que Jesus falou aqui nesses versículos, né, foram um dos últimos momentos do Senhor neste mundo, né, como homem, né, como homem que veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus, ele veio e se fez maldito por nós, se fez sacrifício vivo para que nós pudéssemos ser religados a Deus. E muito mais do que aquilo que ele fez na cruz, nos colocando diante de Deus, nos tornando dignos de Deus, né, prometendo coisas jamais prometidas e ditas ao homem, né, jamais revelações foram dadas como as revelações de Jesus. Mas vemos aqui algumas coisas muito importantes nesses poucos versículos que nós lemos, e eu gostaria de destacar para você hoje. Em primeiro lugar, o Senhor Deus disse, através de Jesus, Jesus disse, né? Eis que agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E esse poder, irmãos, que Jesus tem na terra, ele é muito útil e deve ser usado por nós neste mundo, para que nós possamos estar cada vez mais, né, determinando o poder de Deus, libertando cativos, curando os enfermos, para que as vidas conheçam o verdadeiro Deus, conheçam Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Ele é. Nós sabemos, irmãos, que nesse mundo, né, nós teríamos aflições, conforme Jesus disse, e nós, como servos de Deus, né, que servimos a Deus, devemos conhecer aquilo que estava no coração de Deus, em toda a expressão, em toda a afirmação, em toda a promessa que Deus deu a nós, para que nós possamos usufruir dela, para que nós possamos, né, fazer aquilo que Deus deseja neste mundo com ousadia e autoridade, né? Nós sabemos que quando Deus fala, irmãos, acontece, né? Davi, muitas vezes, antes de ir para a batalha, ele consultava a Deus. Quantas vezes Davi consultou o Senhor, né, antes de ir para uma batalha, para saber qual era a vontade de Deus em relação àquela luta, àquela batalha, porque o coração do homem é enganoso, porque o coração do homem nem sempre deseja aquilo que Deus deseja, nem sempre é momento de você executar algo, nem sempre é momento de você fazer algo que está no seu coração. Algumas vezes até aquilo que você deseja fazer está no coração de Deus, mas algumas vezes aquilo que você quer fazer ainda não chegou o momento de você executar. E todas as vezes que nós fazemos coisas, irmãos, que não estão ali, né, determinadas por Deus, nós começamos a agir por conta própria.
E quando nós agimos por conta própria, nós corremos um sério risco de sofrermos, de sermos destruídos ou de causarmos coisas que não são boas para nós mesmos, né? O homem deveria aprender a viver ao lado de Deus, entendendo que o Senhor Deus é aquele que tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder nos céus e na terra. Por que então não andamos com Ele? Por que então não o consultamos, não o buscamos para que nós possamos tomar decisões e que as nossas decisões sejam decisões, né, corretas, decisões que jamais causarão dano a nós ou a alguém, né, que está ao nosso redor. Você precisa olhar para a palavra do Senhor e compreender que a palavra do Senhor, sendo infalível, você deve olhar para ela, você deve entendê-la e você deve se usar dela para que você possa vencer tudo aquilo que você tenha a vencer. O nosso Deus, com certeza, irmãos, Ele não deseja um povo covarde, né? Ele falou para Josué, né, ser muito forte e muito corajoso, né? Deus não deseja um povo fraco, né? O Senhor Deus dissemos já no culto passado, um versículo bíblico, onde o Senhor Deus diz, né? Se te mostrares fraco na luta, você terá pouca força para vencer. Então Deus não deseja um povo fraco. Deus não deseja um povo covarde. Deus não deseja um povo, né, que vive cambaleando por dois caminhos, conforme o próprio Deus disse a Elias, né? Deus disse ao povo de Israel, criticando ao povo de Israel, até quando vocês vão cambalear por dois caminhos? Jesus, o Filho de Deus, deu a autoridade a nós. Jesus, o Filho de Deus, ele lançou sobre nós uma autoridade, né, que é toda a autoridade, né, que é toda a autoridade que ele tem, ele deu, entregou e disse que nós deveríamos usá-la. Obviamente que a autoridade que Jesus delega a nós é uma autoridade de poder, é uma autoridade onde, né, em nós estando nele, em nós estarmos fazendo a vontade dele, com certeza o poder dele se manifestará, com certeza o poder dele será aquele que irá trazer a vitória ou a solução, né, de um problema ou de uma circunstância que você está vivendo ao seu redor, né? Quantas vezes, irmãos, nós devemos olhar para Deus e consultá-lo e saber, Senhor, eu faço ou não faço? Senhor, né, eu devo ir ou não devo ir? E as pessoas estão elas estão muito distantes de buscarem a Deus para algo que elas desejam fazer, né? Para algo que elas desejam executar, e por isso as coisas não dão certo. Talvez você tenha que abaixar um pouco aí, né, o teu intelecto. Talvez você tenha que abaixar um pouco aí, né, o teu senso de inteligência, para, apesar de você ser uma pessoa inteligente, apesar de você ser uma pessoa que tem sabedoria, nem sempre a nossa inteligência ou a nossa sabedoria representarão aquilo que é correto, que é hora de se executar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Né? Quantos versículos Deus nos deixou de exemplo em relação a isso, para que nós não nos equivoquemos, né? Não coloquemos a nossa fé, né? Não coloquemos ali, né, a nossa inteligência na frente do poder de Deus. Quantas vezes
né? Quantas vezes na obra de Deus, irmãos, né? A lógica, a sabedoria humana dizia que eu deveria fazer algo de uma forma, né? E quando eu fui buscar Deus, quando eu fui buscar o Senhor, e eu tive a paciência o suficiente para aguardar a resposta do Senhor, quantas vezes, né, o Senhor respondeu com uma solução, com uma alternativa que não era aquela alternativa que eu tinha pensado. E é interessante porque aquele que é servo de Deus, aquele que é homem de Deus, Deus inspira. Deus faz com que, né, o nosso coração, muitas vezes, deseje coisas que estão no coração de Deus para nós executarmos. Mas algumas vezes, algo nasce no nosso coração e nós devemos perguntar ao Senhor. Consultar a Deus para saber se é a vontade dele que nós devemos executar ou não. Né? E você, se você começar a praticar isso, você vai ver situações na sua vida se modificarem e você vai ter uma vida plena e abençoada em Deus. Quantas vezes, irmãos, né, obreiros vieram, né, dizer coisas a mim, sugerir coisas a mim, né, e quantas vezes eu fui buscar Deus, eu fui buscar o Senhor, e a vontade expressa de Deus não era aquela que estava no coração do obreiro, mas era aquela que Deus tinha colocado no meu coração. E é interessante, porque você que serve ao Senhor, e você que tem que decidir coisas de Deus, você, né, quando busca o Senhor e o Senhor não responde, é como se houvesse um grande vazio, é como se houvesse ali algo, né, que não nos deixa decidir, né? Existe uma insegurança terrível, terrível, irmãos, quando nós buscamos Deus e Deus não fala para que nós possamos decidir algumas coisas, né? O nosso Deus também, irmãos amados, nosso Deus algumas vezes coloca situações na nossa vida, à frente da nossa vida, e qualquer que sejam as decisões que nós tenhamos que tomar, o Senhor honrará. Porque algumas vezes nós teremos que tomar decisões, e se as decisões honrarem Deus, algumas vezes o Senhor vai te honrar, para alegrar o teu coração, para alegrar a sua vida, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu alguns anos atrás. Uma pessoa veio me procurar, eu e a minha esposa, e ela veio chorando, dizendo que o seu esposo a tinha traído, e ela não sabia como agir, ela estava extremamente magoada, terrivelmente triste com aquela situação, não parava de chorar. E aí nós conversamos um pouco, né, e falamos um pouco de Deus para ela, e depois ela perguntou: pastor, o que eu faço? Eu não quero, ela falou assim, chorando, ela falou, eu não quero fazer algo que vá contra Deus. E eu olhei para ela e falei assim, olha, irmã, a vontade de Deus é que a família seja preservada, mas o Senhor Jesus, ele disse que, né, para aquele que adultera, a separação, aquele que comete adultério, a separação é uma situação que poderá acontecer para a outra parte que não adulterou. E eu falei para ela assim, se você decidir continuar, Deus vai te honrar. Se você decidir se separar, Deus vai te honrar também, porque você não está pecando, você está dentro da vontade de Deus. Você está cumprindo aquilo que Deus determinou na sua palavra. Então, irmãos, devemos sim compreender
que a busca da solução das nossas causas deve ser sempre em Deus. Você deve buscar o Senhor. Você deve buscar o Altíssimo Senhor. Você deve buscar ali a resposta de Deus para a sua vida. Né? Muitas vezes você recorrerá, né, para um aconselhamento, mas esse aconselhamento ele não tem nada a ver com uma decisão, mas o aconselhamento ele está muito ligado àquilo que você poderia fazer, àquilo que você poderia executar, né, como tratar determinada situação biblicamente na sua vida. Às vezes falta conhecimento, às vezes falta sabedoria, às vezes falta experiência, né? E aí o aconselhamento do homem é essencial, do homem de Deus. Do homem de Deus é essencial para que, né, as bênçãos ou para que as decisões possam ser tomadas, ainda assim, né, baseadas naquilo que Deus deseja. E você compreenda. E eu vou dizer mais uma vez aquilo que você já deve saber, que nada foge ao controle de Deus. Se você deixar tudo o que acontece na sua vida, tudo o que acontece na sua história, será a vontade plena de Deus e não o castigo de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus sempre prevalece. A palavra de Deus sempre prevalece, mas muitas vezes as pessoas estão vivendo, né, o castigo de Deus, não estão vivendo a vontade de Deus. Né? E nós precisamos discernir, né, discernir estas coisas todas. Se você entregou a sua vida a Jesus, Ele cuida de você. Se você entregou a sua vida a Jesus, se cumpre aquela palavra que Jesus disse: não andeis ansiosos com o que, a vez de comer ou beber, porque o vosso Pai que está no céu sabe muito bem daquilo que vocês necessitam. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos amados, Deus quer cuidar de você. Deus quer, né, agir na sua vida com o poder, porque Ele tem o poder. Ele tem o poder para fazer qualquer coisa. Ele tem o poder para transformar qualquer coisa. Ele tem o poder para criar qualquer coisa. E Ele quer fazer parte da sua vida de uma forma, né, constante, para que você seja sempre abençoado. Para que você seja sempre abençoado. Deus não quer você triste. Deus não quer você sofrendo. Deus não quer isso. Deus não quer. As pessoas muitas vezes confundem as coisas. As pessoas às vezes confundem a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca é que você sofra, mas muitas vezes o sofrimento tem que acontecer para que você aprenda. Para que você aprenda aquilo que você tem a aprender. E muito melhor é nós aprendermos na bênção do que aprendermos na luta. Muito melhor aprendermos na presença de Deus do que aprendermos no deserto. Do que sermos ensinados no deserto. Do que sermos ensinados, no sofrimento, na angústia, como aquele filho pródigo que saiu de casa, levou toda a sua fortuna, esbanjou, tudo aquilo que ele tinha ganho na sua herança, e depois sofreu e decidiu voltar para a casa do seu pai para pelo menos ser recebido como um dos seus empregados. Nós temos que estar atentos, sabe, irmãos, para não aquilo que nós falamos no início do culto, para não atrapalharmos Deus de nos abençoar, porque o sofrimento, porque as histórias de muitas pessoas viveram histórias nas suas vidas e contam essas histórias como sendo histórias normais, histórias convencionais, histórias naturais que acontecem, que Deus opera assim, que Deus faz assado, e que o povo de Deus tem que sofrer, o povo de Deus tem que passar necessidade, o povo de Deus, tem que chorar, tem que sofrer terrivelmente situações, quando não é verdade. Deus quer
que você seja uma pessoa abençoada, eu volto a dizer. E Deus quer que você aprenda as coisas que são dele, do jeito, né, que ele deseja, estando ao teu lado. E aí, irmãos, começamos a falar de novo de situações que levam as pessoas a irem para o deserto. As pessoas não estão muito interessadas em orar, nem ler a palavra de Deus. As pessoas não estão muito interessadas em conhecer a palavra do Senhor para que possam usar a espada do Espírito, né? Deus falou tanta coisa, irmãos, e mesmo assim não convence os crentes, né? Deus falou que a palavra dele é a espada do Espírito, que é a espada que nós devemos usar ali para atacar as trevas, para atacar o mundo espiritual. O apóstolo Paulo falou isso no livro de Efésios, capítulo 6, que a espada do Espírito é a palavra do Senhor. Deus falou isso. Mas não, os crentes não acreditam, os crentes não dão valor, os crentes não entendem, eu acho que não entendem, eu acho que não compreendem, porque desprezam, desprezam e desprezam, né? Mas nós sabemos da importância de conhecer a palavra. Você sabe da importância de conhecer a palavra. Então medite nela, de dia e de noite. Quando você estiver orando, lembre-se da palavra do Senhor. Quando você estiver orando, lembre-se da palavra do Senhor. Quando você estiver ali meditando na palavra de Deus, que você lance para o seu coração a palavra do Senhor. Quando você estiver sonhando, que Deus fale contigo através da palavra dele, no seu sonho. Não importa. As palavras de Deus são força e poder, mas o povo de Deus é teimoso. Prefere, menosprezar determinados versículos, minimizar determinados versículos. E eu creio, irmãos amados, eu creio que testemunhos de crentes durante décadas e décadas vieram a trazer para a igreja de Cristo nos dias de hoje, uma igreja distante de Deus. Distante de Deus porque corromperam a palavra, deturparam a palavra, e a levaram para um estilo de vida que não é o estilo que Deus escreveu na Bíblia, não é o estilo que Deus determinou na Bíblia. E aí o que acontece? As pessoas são enganadas e criadas daquele jeito, e fazem com que aquilo que aprenderam aconteça na vida deles. Aconteça na vida deles. Já comentei várias vezes, um grande exemplo disso são pessoas que acreditam que vão fazer a obra de Deus e depois vem retaliação do diabo. Tem pessoas que foram ensinadas assim, que vivem assim nos dias de hoje ainda, e ainda falam, fui lá e fiz, agora, que Deus tenha misericórdia de mim nessa retaliação que virá. Que coisa absurda e terrível, que coisa maldita. E aí vem mesmo, porque Deus fala, você não falou? Ah, é? Você não acredita em mim? Ah, é? Você não acredita no meu poder? Ah, é? Você não acredita no meu poder protetor? Você não acredita na minha palavra? Na minha palavra que diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca? Sabe, irmãos, temos que nos levantar e temos que viver a Bíblia e não aquilo que a igreja ensinou muitas vezes de forma deturpada no meio do povo de Deus, E se você, eu conheço histórias, irmãos, histórias. Sim, se não fossem tristes, elas seriam muito engraçadas. Se não fossem tristes, elas seriam terríveis. Uma vez eu estava conversando com um obreiro e ele falou que ele, uma vez na igreja,
manifestou o demônio numa pessoa e eles oraram para lá, oraram para cá, expulsaram para lá, expulsaram para cá, expulsaram para lá. O demônio não saiu. Eles fecharam a igreja e deixaram a pessoa sentada no fio ali, né, da rua, sabe, na guia da rua. Isso não é Cristo. Isso não é a igreja de Cristo. Isso não é o poder de Cristo. Essa não é a unção de Cristo. E se você pegar essa história, você vai ver que é engraçado, porque eu dei risada. Mas quem viveu essa história, quem viu essa história, Deus que viu essa história, sabe, com certeza se entristeceu e se entristeceu muito. Que você não seja assim, mas que você seja aquele que pega a palavra, né, e usa da própria palavra para vencer e para se motivar e para fazer agir aquilo que é de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor. Deus falou assim, Jesus falou, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer discípulos, mas vamos fazer discípulos, irmãos, discípulos cheios do Espírito Santo. Vamos motivar, né, e dizer e mostrar para os discípulos que Jesus é vencedor, que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que ele falou que tudo que nós pedíssemos a ele, ele faria, né, que nós faríamos neste mundo, né, as mesmas obras que Jesus e obras ainda maiores, disse o Senhor Jesus na sua palavra. Ele nos prometeu coisas, irmãos amados, que nós temos que viver e propagar, né? Propagar esse desejo de Deus e propagar essa história de Deus para as vidas, irmãos amados, que um dia vivenciarão a oportunidade de irem também para pregar o evangelho aonde quer que seja, né? Para os seus parentes, lá nas praças, lá nas outras cidades, nos outros estados e nos outros países. Não importa onde nós estejamos fazendo a obra de Deus, importa que a obra de Deus esteja sendo feita. E a obra de Deus é feita com poder. Se não for feita com poder, é uma obra morta, é uma obra, né, que ninguém desejará viver. Devemos fazer a obra de Deus com o poder daquele que tem poder sobre os céus e na terra, nos céus e na terra. E esse poder está vivo. E esse poder está vivo. Você sabe por que ele está vivo? Né? Porque Jesus falou assim, eis que estou convosco todos os dias. Está vivo porque Jesus está conosco. Está vivo porque Jesus faz parte da nossa vida. Está vivo porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Está vivo, né? A palavra de Deus está viva. Jesus vive e reina dentro de nós, nas nossas vidas. Ele está no meio de nós. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Então, vamos viver essa palavra, né? Jesus falou, né? Ide, fazer discípulos, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus determinou que nós devemos viver no poder dele neste mundo. Não se acovarde. Busque o Senhor nas suas decisões. Não se encovarde. Seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Avance.
para você ser um conquistador como Josué foi. Eu sempre falo, né, irmãos, Josué, Moisés já chegou à terra prometida e Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, morreu antes. Josué recebeu a tarefa de guiar o povo para conquistarem a terra prometida, né? E Deus falou assim, olha, né, seja forte, seja corajoso, não se aparte da palavra da minha lei, nela medita de dia e de noite. Deus prometeu a Josué que o protegeria, que o guardaria. E a bênção de Deus estava determinada, irmãos. Quando Deus falou com Josué, Deus já tinha determinado a bênção que viria através das mãos de Josué. Mas Josué teve que lutar, Josué teve que batalhar, Josué teve que chamar o povo para guerrear, para conquistar aquilo que Deus já havia dado nas mãos do povo. E você é esse guerreiro de Deus, você é esse guerreiro do Senhor, você é o guerreiro que recebeu já a autoridade para conquistar. Jesus te deu autoridade para conquistar. Jesus te deu autoridade para você vencer. Jesus te deu autoridade para você ir e pegar com as suas mãos, com as suas próprias mãos, aquilo que Ele já determinou para você. Eu sempre falo assim, né? Que muitas vezes Deus quer nos abençoar. A gente tem exemplos disso claros na igreja. Não vou citar nome aqui, mas nós temos um exemplo claro na igreja de situação, de uma bênção que Deus queria dar. E Deus motivou ali a pessoa a se preparar para aquela bênção, sem ela saber. Ela foi motivada por Deus a estudar, ela foi motivada por Deus a se preparar, ela foi motivada por Deus para buscar ali uma oportunidade. E Deus, então, olhou tudo aquilo que ele tinha feito, se preparado. Deus olhou tudo aquilo que ele tinha ali se esforçado e desejado e fez acontecer. Às vezes as pessoas não querem passar pelo tempo, não querem passar pelas etapas, não querem passar, né, por aquilo, né, que tem que passar para conquistarem as suas bênçãos, né? Você já viu algum médico que não tenha estudado medicina? Talvez você queira ser médico ou médica, né? E como é que você vai conseguir isso? Como é que você vai conseguir ser médico ou ser médica? Você tem que estudar, e estudar muito. Leva cerca de 10 anos de estudo, né, para um médico poder efetivamente trabalhar como médico. Entre estudo, residência, especialização, é muito tempo. Talvez você olhe hoje assim para a sua vida e fale assim, oh Senhor, eu estou querendo tanto isso, e você depois olha assim, vai demorar 10 anos. Vai demorar 10 anos para eu conquistar aquela bênção, né? Por 10 anos, então eu não quero não. Aí chega lá no 10º ano, passou os 10 anos. Só que você está lá do mesmo jeito que você estava 10 anos atrás. E não conquistou nada. E não conquistou nada. Porque você se negou. Porque você não quis se esforçar. Porque você não quis se preparar. Porque você não quis, né, fazer a sua parte para que as coisas de Deus acontecessem, né? E é assim, irmãos, quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? De pessoas que querem, mas não querem se preparar. De pessoas que querem, mas não querem esperar X tempo, né? De pessoas que querem a sua bênção, mas não querem dar o passo para que a bênção aconteça. Não querem vivenciar coisas nas suas vidas, né, que vão gerar experiências,
que vão gerar ali ensinos de Deus, porque quantas vezes Deus vai te ensinar na experiência, quantas vezes Deus vai te ensinar você passando por situações. Por isso que existem algumas vezes situações difíceis na nossa vida. Às vezes você olha para uma situação, para uma luta que você está passando, que você já passou, né? E você fala assim, Senhor, mas está tudo certinho na minha vida, por que isso está acontecendo? Porque Deus queria te ensinar. Deus não vai deixar você sucumbir, Deus não vai deixar você, né, sofrer. Deus vai te ensinar na luta. E nós temos que aprender a extrair as coisas boas de Deus na nossa vida durante as nossas lutas. Se Deus cuida de você, se você é um servo de Deus, e se tudo aquilo que você está vivendo na sua vida veio de Deus, Deus não vai deixar você naufragar. Deus não vai deixar você naufragar. Algumas vezes Ele vai falar para você assim, vem andar sobre as águas. Quando Deus mandar você andar sobre as águas, não faça como Pedro. Olhe só para o Cristo, olhe só para o Senhor, porque algumas vezes Deus vai te chamar para o sobrenatural. E se você olhar para o natural, você não vai conseguir fazer. Algumas vezes nós vamos olhar o sobrenatural. Vamos olhar o sobrenatural. Vamos ter que olhar o sobrenatural para podermos viver as coisas que são de Deus. Quantas vezes Deus me surpreendeu, né? Durante uma oração. Quantas vezes Deus me surpreendeu, né? Durante ali uma intercessão. Às vezes eu imaginava determinadas coisas no final de uma oração e Deus fez com que acontecesse coisas muito maiores do que aquilo que nós imaginávamos. Quantas vezes eu lancei palavras proféticas de bênção baseadas em revelações de Deus, porque o servo de Deus muitas vezes lança palavras proféticas de bênção, não revelações basicamente, mas palavras proféticas de bênção, abençoando, olha, né, que Deus fará isso, Deus fará aquilo outro, tal. Quantas vezes Deus me surpreendeu fazendo rapidamente, fazendo muito mais do que aquilo que eu estava imaginando, quando a palavra de bênção foi lançada. Irmãos, Deus está vivo. Deus está vivo. Ele continua com todo o poder nos céus e na terra. Jesus está vivo. Jesus vive. Ele vive, né? E nós nos alegramos por isso. E nos regozijamos por isso. E nos motivamos por isso, e avançamos ao lado dele, para a glória do Senhor, para a glória do Filho de Deus, que é o Senhor. Nós devemos olhar para essa palavra, né? O Senhor falou assim, né? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? É interessante, eu estava ontem assistindo um filme, ontem à noite, e era um filme normal, não era um filme bíblico. E aí uma cena assim, passou assim uma cena, né, e tinha uns quadrinhos, né, com alguns dizeres pregados na parede da casa lá, onde estava passando a cena lá, né, e tinha 2 versículos bíblicos muito claros ali, em inglês, obviamente, e tinha, né, um quadrinho que tinha esse versículo, né, em inglês estava escrito, né, certamente eu estarei convosco todos os dias. Eu olhei aquela palavra assim, uma cena rápida, eu olhei aquela palavra naquele quadrinho e falei, meu Deus do céu, que palavra de bênção para aquela casa, né? Que lembrança tremenda para aquela casa.
colocar ali uma palavra dizendo, né, lembrando que Jesus está conosco todos os dias. É óbvio que era um filme, mas era um filme que representava uma casa. E eu sei que aquele quadrinho existe, né? E eu me alegrei quando eu vi, eu me alegrei muito. Eu falei, nossa, mas que palavra maravilhosa para você profetizar para sua própria casa, que Jesus está ali todos os dias. Que palavra maravilhosa de você falar para você mesmo, né? O Senhor está comigo todos os dias, o Senhor está na minha casa todos os dias, o Senhor faz parte da minha vida todos os dias, né? Que coisa maravilhosa nos alegrarmos na palavra, nem que seja, né, num passar de um filme, nem que seja assim, vermos algo aonde Deus falou comigo, aonde Deus, quando eu vi, falei, ah, meu Deus, que coisa boa ter o Senhor todos os dias na minha vida. Que você se alegre, se regozije nas coisas que são de Deus, porque as coisas são de Deus. São as coisas que são importantes para você. Se as coisas são de Deus, não estão acontecendo na sua vida, o Senhor Deus não está sendo importante para você. O Senhor Deus deseja participar mais e mais e mais e mais da sua história. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Lembra dela. Lembra desse versículo. Lembra dos versículos. Lembra daquilo que Deus falou. Em toda a Bíblia são ensinos puros, verdadeiros para nós. Lembra da história que Deus te mostrou para que você pudesse conhecê-lo mais e mais e mais e mais? Porque aquele que conhece Deus conhece a Bíblia. Aquele que conhece a Bíblia conhece Deus. Conhece o coração. Conhece aquilo que Deus pensou quando determinadas situações aconteceram. Deixe Deus trabalhar e te usar. Deixe Deus te preparar para as coisas que são dele. Dê ouvidos à voz do Senhor. Não seja teimoso. Não seja um crente, né, que confunde tudo. Um crente que não vive o poder, mas vive o medo. Né? Um crente, né, que não vive a certeza, mas vive a angústia, vive angustiado, né? Crentes angustiados, que vivem angustiados com as suas lutas, ao invés de se ajoelharem diante de Deus e falar, Senhor, eu sou incapaz, Senhor, eu sou incapaz, me ajuda, Senhor. Senhor, eu sou incapaz de fazer, eu sou incapaz de resolver, me ajuda, Senhor. Mas o incapaz não quer dizer que você está querendo desistir. Não. Quando você diz assim, Senhor, eu sou incapaz, não é uma desculpa que nem Moisés deu para não ir, né, libertar o povo. Quando você diz, eu sou incapaz, você está falando assim, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, para fazer. E também não condicione. Fale, eu vou, mas eu sou incapaz, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E aí Deus olhará para você e te capacitará. Né? Ele estará à tua frente, conduzindo você para você não errar, sabe? Conduzindo você para você não se equivocar. Jesus falou assim, eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas discernem a minha voz e me seguem. Será que você está ouvindo a voz do teu pastor, Jesus? Você está ouvindo a voz do enganador, do mentiroso, do acusador,
Ou será que você está ouvindo a voz do adversário? Ouça a voz daquele que te leva para um caminho certo e que te protege e te guarda e jamais deixará você sozinho. Muito pelo contrário, Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então diga aí, agora, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Diga aí, mas diga crendo, não diga como um papagaio, diga crendo, Jesus está aqui. Ele está aí, aonde você está. Ele está aí, todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória! Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu vou orar por você agora.